Boa noite. Antes de mais nada, eu queria recomeçar os nossos encontros desse ano. Dizer que estou muito feliz de ver muitos de vocês. O tema de hoje é um tema bastante interessante. Vou me esforçar em tentar mastigar ele o máximo, porque nós vamos usar um pouco de conceitos de Kabbalah. Quem me conhece de perto sabe como eu sou muito cuidadoso com temas cabalísticos, mas a Kabbalah é uma realidade, faz parte integral do pensamento judaico, e temos que nos esforçar para entender, e eu vou fazer desse tema um modelo que eu acho importante na nossa atuação como casal, e se quisermos futuramente podemos usar como pais, relação empregado-empregador e sucessivamente. Mas vamos tentar primeiro ficar restrito no tema que é o relacionamento conjugal, inspirado nas 10 Sefirot da Kabbalah. Eu vou precisar que vocês viajem comigo na criação do mundo. E na criação do mundo tem perguntas extremamente existenciais, importantes, e elas que vão dar um norte ao título da apresentação. Aqui, a Torá diz no Bereshit, logo no início: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Ve'aretz hayta tohu vavohu. Havia trevas sobre a face do abismo. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Depois, Vayomer Elohim yehi or vayhi or. Aqui começa a Kabbalah. Talvez é o tema da Kabbalah mais central possível. Se alguém falar assim, o que é a Kabbalah? A Kabbalah é isso aqui. A Kabbalah é isso. O que é isso que você está me mostrando? Psukim que eu conheço do Bereshit desde sempre. Não, você ainda não entendeu o que é a Kabbalah. A Kabbalah é: que luz era essa se não havia o sol, a lua e as demais estrelas? Que luz era essa? E seja a luz, que luz? Eu só conheço luz com sol. Escuridão, o sol se põe, vem a lua. Que luz era essa? Segundo o relato bíblico, esses astros, sol, lua, estrela, foram criados apenas no quarto dia, e este aqui foi citado no primeiro. Então havia uma luz que gera a criação do mundo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até vir os astros no quarto dia. Essa luz, gravem, esse é o ponto de partida. Como Deus, todo espírito incorpóreo, cria o mundo físico? Essa é a segunda pergunta. Como assim? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Yafé meod. Cadê Deus? Não sei. En lo guf, ven lo dmut haguf. Não tem corpo, não tem forma. E como ele cria um mundo físico? Como que a Kadosh Baruch Hu, tudo ele, Ruhani, cria algo Homri? Como do espírito saiu matéria? Como um negócio desse? Kabbalah. Então, Kabbalah vai falar de uma luz que não é a luz do sol. E a Kabbalah vai falar como Deus, que é todo espírito, cria um mundo físico. Kabbalah, bem-vindos a Kabbalah.
A resposta é: Deus deu forma e conteúdo para esse mundo através de 10 sefirot. Só foi possível, através das 10 sefirot, Deus criar um mundo físico. As 10 sefirot é o que dá possibilidade de existência. Então, se eu quero entender alguma coisa, eu preciso estudar 10 sefirot. Ok. Que é sefirot? Eu pensei que ia vir logo depois. Sefirá tem 3 explicações. Sefirot. Uma resposta mais direta para compreender nesse momento: canais. São 10 canais em que Deus, por esses canais, consegue fluir e gerar existência. Por agora vamos ficar com o canal, mas daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhe sobre Sefirot. E é a partir dessa luz infinita, a do primeiro dia, e seja a luz, vai rior, que o mundo vai ser criado através das 10 Sefirot. Então eu consegui responder, na verdade, as perguntas. Que luz era essa? Uma luz infinita, uma luz divina, algo totalmente diferente da luz do sol. Tem nada a ver com a luz do sol, zero a ver. Como que Deus, todo espírito incorpóreo, cria um mundo físico? Através das 10 sefirot. Ah, ok, canais. Ah, ok, mas como assim? Vamos ver. Sefirot, canais, por onde a luz infinita passa, a energia divina flui. Eu usei a palavra energia só para tornar mais compreensível. Aqui estão as 10 sefirot. Aqui é um desenho que vocês já devem ter visto em algum lugar. Keter, coroa, Chokhmah, Binah, e é nessa direção que o canal, é como se fosse um canal, né? Uma pista, e tem que ir nessa direção. Keter, Chokhmah, Binah, Dat, e a fé. Hesed, Gvura, Tiferet, Netzahot, Yesod. E aí vai para o Malchut. É nessa ordem. Como que Deus, todo Espírito, consegue chegar aqui no mundo físico? Como do Keter, Malchut. Keter, Malchut. A coroa e a governança. Como Deus, com a sua luz infinita, chega a governar um mundo físico. Ele passa por esses canais até chegar na existência física. Eu posso voltar para o desenho daqui a pouco, mas eu vou agora definir rapidamente, coisa de professor, as 10 sefirot. Elas não serão tão relevantes assim para o nosso tema, apenas as 3 delas, mas eu vou fazer isso. Keter, a primeira que está lá em cima, é coroa em português. A tradução da palavra Keter é a autoridade divina, onipotência e onipresença de Deus. Paft, é a luz que sai e vai criar um mundo. Aí logo descendo já é a sabedoria, Chokhmah, é a força para criar e fazer o mundo funcionar, Chokhmah. A gente fala que o mundo tem uma Chokhmah, tem uma sabedoria no mundo. E o mundo está funcionando. O mundo está funcionando. O que a gente quer como ser humano? Entender como ele funciona, na verdade? Como que isso funciona? Aí Deus falou,
criou um canal chamado entendimento, Binah. Podemos entender os axiomas do mundo e da vida. Fiquem tranquilos. Está funcionando? Tá. Se funciona, tem uma sabedoria. Dá para entender essa sabedoria? Dá. São axiomas, mas dá para entender. Binah. Ok. Aí depois eu vou para Hesed, a força da doação. Que, aliás, a gente falou muito disso no semestre passado. A força da doação. Força da doação. Hesed. E o poder? Vurá. Justiça. Julgamento. Você doa com justiça. Com julgamento. Depois tem Tiferet. Beleza. Harmonia. Conciliar Hesed, amor e bondade, com poder, com justiça. Hesed com Gvurá, amor com poder. Tudo harmônico. Netzach, capacidade de vencer. Eternidade. Esplendor. Hod, empatia. É o que possibilita o aproveitamento de toda essa energia recebida. Aproveitamento dela. Hod. Yesod, o alicerce, o lugar do prazer espiritual e físico. Dá para existir os dois. Depois de passar por todos esses canais, nós podemos curtir a vida fisicamente, mas tem que curtir espiritualmente se você desceu por aqui. E reinado, Malchut, é a Shekhinah. Aí você tem na sua vida Deus do teu lado. Deus está do nosso lado. Eu falei na sexta-noite passada aqui na sinagoga que o Rebbe de Kotsk disse: aonde está Deus? Então o Rebbe respondeu: Ele está onde você deixar que Ele esteja. E se você deixar que Ele esteja, Ele vai estar. Se você não deixar, Ele não vai estar. Ponto. Shekhinah é você deixou a luz fluir por todos esses canais. Aí está, Malchut. Ele está do teu lado. Ponto. Ok, 10 sefirot foram dados. O que tem a ver isso com a relação nossa, conjugal? Esse é o nome do Rabino, e cito a fonte. O modelo que eu estou propondo hoje não é meu, não é, é dele. Embora ele também, com muito cuidado, disse que também não é dele, é do Rabino Moshe Cordovero. Moshe Cordovero foi um dos grandes cabalistas faradim do século XVII, em Sfat. É um nome até diferente, né? Moshe Cordovero. Mas esse é o que escreveu de forma clara que as 10 sefirot como modelo para a relação conjugal. Então, eu estou falando de início do século XX. Rabino Yehuda Ashlag. Ele escreve o seguinte: as sefirot fazem parte de toda a existência. Então ele vai dizer, portanto, se é toda a existência, o casamento é uma realidade, é uma existência. As 3 primeiras são espirituais do casamento e as outras 7 materiais do casal. Então, se nós, como casais, queremos nos debruçar sobre o modelo das 10 sefirot, é simples. Pego as 3 primeiras, trabalho a parte espiritual do relacionamento e as 7, a parte física do casal. O judaísmo não entende que é só para ir para um lado ou para o outro. Trabalhar harmonicamente o espiritual e o físico. Como o mundo foi criado. Malchut, ele tem esse equilíbrio do físico e a matéria, físico e espiritual, desculpem. Também o casamento precisa ter esse equilíbrio, porque senão tem algum problema de canal aí, vai dar tilt. No mundo físico, tudo é constituído de átomo.
No mundo existencial, físico e espiritual, tudo é constituído de 10 sefirot. Tudo é 10 sefirot. Então, esse rabino, ele consegue fazer assim, modelo da 10 sefirot para casamento, modelo de 10 sefirot para educar filho, 10 sefirot para trabalhar com pessoas, 10 sefirot para tudo, para tudo, para tudo. Eu não vou ficar surpreso se não tiver livros escritos sobre como administrar uma empresa de acordo com as 10 sefirot. Como, sei lá, de acordo com as 10 sefirot. Porque tudo é 10 sefirot. Tudo tem que responder como é que Deus, todo espírito, cria o mundo físico. O que ele quer com isso? Qual o propósito disso tudo? Então tudo é 10 sefirot. É isso que ele falou. Então vamos refletir um pouco. Aqui tem a Torá. A Torá me foi dada. Segundo a Torá, a primeira história não é a revelação do Sinai. Devia ser. O primeiro livro da história, ele devia falar assim: e Deus falou com o povo de Israel no Monte Sinai. Começa daí. Não começou. Não é a construção do Mishkan. Podia falar também: vamos construir um templo para Deus. Deus existe. Vamos construir um templo para Deus. Não. Nem tampouco a entrada do povo de Israel na terra prometida, para quem gosta aqui, né, do sionismo, tal, não, porque Israel, para cá, Estado de Israel, tem que morar lá, mas a Torá também não começou por aí. Aonde a Torá começou? A Torá começou, com qual história a Torá foi iniciada? Com qual? A história de um casal, Adão e Eva, e com um ensinamento: não é bom que o homem esteja só. Falei. Eu só escrevi falei porque estava no livro, tá? Eu nunca ia conjugar um verbo assim. Falei. Uma companheira frente a ele. Ora, o que o Rabino Ashlag está falando, por que essa história foi a primeira? Porque é importante a história de um casal. Mas se não fosse importante, não começaríamos por aí. Começaríamos de fato pela revelação do Sinai. Então a nossa história que nós construímos na nossa casa, ela é importante, ponto. Ela é relevante, ponto. Ela não pode ser burocrática. Ela não pode ser burocrática, está errado. Não tem nada mais importante do que a revelação do Sinai? Tem. Sério? Eu pensei que tudo era a revelação do Sinai. Pensaste errado. Adão e Eva apareceu primeiro para ensinar que a existência futuramente de uma provável revelação que aconteceu no Sinai era para falar para famílias que eram constituídas de vários casais que estavam abaixo do Monte Sinai. Agora dá para ter Torá. Enquanto não tem casal, não tem Torá. Ponto. Bom, agora eu vou falar do Mishkan. Bom, se eu tenho família, agora eu tenho santuário. Porque se eu não tiver família, para que o santuário? Bom, agora eu vou falar do sionismo. Então, agora podemos falar da terra de Israel, porque agora tem uma reunião de casais que com as suas respectivas famílias formam um povo. Agora vai falar da terra de Israel. Então a coisa mais importante que tem é a história do casal, a história de vocês. A nossa história é muito importante. Ponto. E a primeira conclusão é que as sefirot nos ensinam que os opostos se unem como na eletricidade. Se eu pudesse voltar naquela árvore, vocês lembram? Né? Aquela árvore que tinha Keter, Chokhmah, Binah. Todas elas são, na verdade, canais opostos. De um lado eu tenho um amor, do lado tem um julgamento. Então como é possível um negócio desse? Porque os opostos se unem. E o que é melhor? O elétron ou o próton? Não tem melhor aqui. Os dois são importantes. Chokhmah ou Binah? O que é melhor? Eu preciso dos dois. Porque senão a energia não flui. Hesed ou Gevurah? O que é melhor? Eu preciso dos dois. Rabino Ashlag vai dizer: o que é melhor, homem ou mulher? Preciso dos dois.
Não vai dar, não vai dar. Não tem energia no mundo sem homem e sem mulher. Não é possível. Veremos que a Sefirot Keter, luz infinita, a primeira, a coroa, Chokhmah é masculino, Binah é feminino, são responsáveis para fluir energia no mundo. Forças idênticas não produzem canais para fluir a luz infinita. Isso quer dizer, sem polêmica, com todo o respeito, uma reunião homossexual, sob o ponto de vista da Kabbalah, não flui energia. Seja ela 2 homens, seja ela 2 mulheres. Não flui. Vai parar, vai estancar a energia ali. Plum, parou. Não tem os polos da árvore que eu mencionei anteriormente das 10 Sefirot. Então, isso gera um bloqueio de energia. Agora nós vamos estudar diretamente as 10 Sefirot para o casal. Keter. Qual é a essência de toda a existência? De novo, me aproprio do Rav Ashlag. Yehuda Ashlag, início do século XX. Ou ele é conhecido Bala Sulam, que é o perus que ele fez do Zohar também. Ele é conhecido assim. Ele diz: toda a existência ocorreu porque Deus teve vontade de criar o mundo. E nós falamos no semestre passado que a criação do mundo foi produto de um gesto de amor. Eu tenho vontade de dar a existência ao outro. Nós falamos do amor de doação. Keter significa autoridade divina, vontade. Por isso que tem muitas rezas no Sidur, que seja da tua vontade, porque tudo começa na vontade de Deus. Aliás, o que nós vamos fazer depois que acabar a aula depende da nossa vontade também. A vontade é Keter. Tudo começa com a vontade. Qual é a autoridade da pessoa? É a vontade que ele tem de fazer. Deus tem uma vontade única de te fazer bem. Só isso que ele tem. Ele não tem mais nada. Ele só quer fazer bem. E aí ele passa adiante o bastão. No relacionamento conjugal, onde está o Keter, a vontade? Por exemplo, aí eu peguei aqui. O rapaz fala: eu amo você. Ou entregou flores para ela. Ou deposita dinheiro na conta dela. Isso aí é para você aí. A questão agora é saber como foi feito isso. Qual foi a vontade dele? Eu posso falar, ele aqui pode falar para ela: eu amo você. Mas com que vontade ele falou isso? Qual foi a intenção? Qual foi a vontade? Eu posso entregar flores, mas com que vontade eu entreguei? E eu posso depositar o dinheiro também, burocraticamente. Ou com que vontade eu fiz isso? A vontade é o que dá o primeiro movimento da energia em tudo. Chokhmah, segundo ele, masculino. Ele se alimenta direto do Keter. Portanto, é a capacidade de enxergar de cima, antever os processos, nortear os próximos passos. Ele atribui, no entendimento da Kabbalah, ao pai fazer isso. Já a mãe, a implementação dos processos acima em seus mínimos detalhes. Binah. Seria como? Chokhmah, lá na árvore da Kabbalah, seria a força que faz o mundo mover. Ótimo. Põe a casa para funcionar. Homem.
Muito bom. E a Biná serve para entrar nos detalhes e entender como é que isso aqui vai funcionar como ele quer. Tem que ser assim, assim, assim. Senão, você está botando para funcionar, mas de forma desorganizada. Biná é o entendimento dos axiomas do movimento do mundo. Biná, a mulher, entende perfeitamente aonde a casa tem que andar conforme o homem norteou. Agora, precisa ficar mais claro ainda quando a Kabbalah diz que o homem foi equiparado ao sol e a mulher à lua. E aí, tem um midrash famoso, você conhece, que a gente conta isso para os nossos filhos, ou os nossos filhos ouviram na escola e contaram para os pais, que a lua e o sol eram do mesmo tamanho, inicialmente, porque a Torá fala disso, que o sol e a lua eram do mesmo tamanho, né? Aí depois fala Maora Gadol e a Maora Katan. Mas se eram duas estrelas grandes, como é que tinha uma estrela maior que a outra? Aí diz o Rashi, em nome do Midrash, que a lua e o sol, quando vieram na primeira quarta-feira do mundo, elas vieram do mesmo tamanho. Aí a lua foi para Deus e disse: Deus, me estranha você fazer uma coisa dessa. Eu, o quê? 2 imperadores? Não dá para governar assim, eu e o sol. Quem vai ser o rei aqui? Aí Deus falou: você tem razão, 2 imperadores não vai dar, então um vai ser maior, outro vai ser menor. Pronto, o sol. De maneira que a luz vem do sol, o Keter vai para Chokhmah, Chokhmah passa para Biná e toca o barco. Tem mais canais para vir na família ainda. Não briguem aí. Não briguem aí. O norteamento é do homem. A implantação é da mulher. Não briguem aí. E vou falar mais. O sol tem que dar a luz, inclusive para a lua, porque senão a lua não faz o papel dela. A Ketubá, que nós assinamos, é o nosso compromisso de ser sol, porque lá na Ketubá tem 10, engraçado isso, 10 sefirot e 10 obrigações do homem. Tem que trabalhar, respeitar, amar, alimentar, sustentar, cuidar, vestir e dar presente. Doar luz como o sol. É assim que funciona. Agora, a mulher recebe e começamos a criar as estrelas. Porque nossos filhos são estrelas. É assim que funciona, cabalisticamente falando. A sociedade que começou a botar a lua com o mesmo tamanho do sol, não vai dar certo, cabalisticamente falando. E na filosofia podemos discutir, porque racionalizar essa discussão é fácil, e procurar lógica para equiparar sol e a lua vai dar, mas cabalisticamente falando não dará. E aí, compromisso do sol, do pai: procure comer e beber menos, vestir o necessário e respeitar a esposa ao máximo. Interessante isso. Menos prazeres, em outras palavras, vestir o necessário. Agora, para a esposa, o máximo. Por questão de tempo, eu imaginei que eu ia gastar muito tempo com as 10 sefirot. Eu não entrei em detalhes, mas esse episódio do Abraham, Sara e Agar é muito interessante. Porque Sara pede para Abraham
casar com Agar. Aí Agar entrou. Aí depois ela reclama com Abraão do comportamento da Agar. Se eu fosse Abraão, falando sério, se fosse Abraão, eu respondia bem carioquês. Eu falava, vem cá, você que mandou eu trazer a Agar, agora está reclamando? Ou você que mandou? Eu responderia assim. A Kabbalah, sabe como é que explica o episódio? De uma forma completamente diferente. Racionalmente, a gente diz que Agar começou a maltratar Sara. Aí a Sara foi reclamar com Abraão tomou partido. Mas a Kabbalah diz não. A Kabbalah diz o seguinte: se está tendo algum problema em casa, Abraão, a culpa é tua. Você não foi o sol suficiente. De maneira que, se temos um problema dentro de casa, é que nós não estamos sendo sol o suficiente. A coisa começa conosco. É com o sol. Não começa na lua, começa no sol. Disse Rabino Chaim Vital, que foi o aluno principal do Arizal: é possível aplicar o mandamento que tudo o que sai da boca do Eterno, disso vive o homem? Será que isso é possível? Aí ele disse que sim. Todo aquele que doar para sua esposa trará luz e energia para a vida da família e cumprir com todos os mandamentos. Ele diz, uma pessoa que doa para a esposa, ele consegue trazer a luz do Keter de uma forma tal que todos os mandamentos serão possíveis. E se não está sendo possível, sabe por quê? Porque você não está doando totalmente para sua esposa. A primeira árvore do Keter é para Hormá. E aqui que eu faço? Hormá, entrego para Biná logo. Tudo. Vamos mover. 10 sefirot, eu tenho 10 obrigações. Tudo para a esposa. O máximo para a esposa. Devemos evitar, concluindo a aula, a mulher não pode deixar de receber do sol. Se não estiver recebendo, a energia não flui. Não flui. Difícil isso, hein? Estou falando para mim mesmo, tá? Fiquem... Antes que os homens me peguem no corredor, eu propositadamente não falei e não falarei sobre biná das mulheres. Sabe por quê? Porque eu acho que isso tinha que ser só com as mulheres em separado. Eu não queria trazer esse tema aqui. Os homens, nós podemos ouvir o que cabe a nós na frente delas. Mas o que cabe a elas, eu prefiro falar, se assim for o desejo delas, me avisem. Aí a gente vai ter que fazer um encontro só com mulheres para falar um pouco sobre esse tema. Pela Kabbalah, na visão do Rabino Yehuda Ashlag. A mulher não pode deixar de receber do sol. Ponto. A mulher precisa perceber a existência do sol. Gente, eu preciso perceber que ele existe. O homem deve doar e não esperar nada em troca. Doar não é mandar, ser ditador. O homem deve assumir responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele é o sol, está conectado com o Keter. A mulher recebe da Hormá. Ela é Biná. Então a responsabilidade maior é sempre nossa. Qualquer assunto começa conosco. Não adianta ir para lá. Primeiro começa aqui. O homem deve dar segurança, afinal de contas ele é o sol. A lua vai pegar. A luz de onde? Do sol. Todo homem deve, prestem atenção, abrir a mão, o coração e o bolso.
falando sério. Abrir a mão, abrir o coração e o bolso. Porque ele é sol. Não tem jeito. Todo homem, levem essa frase para vocês, deve mimar a esposa e educar os filhos. Porém, combater o mimo aos filhos e educar a esposa. É tudo o contrário. Quer dizer para a esposa o que tem que fazer? Olha aqui, está tudo errado. Porque o negócio é o seguinte. Aí chega o filho, ai meu queridinho, tal, está fazendo tudo errado. Ai, não, coitado dele e tal. Não, tem que mimar a esposa e educar o filho, meu Deus. Está tudo ao contrário. Mima a esposa. Ah, tá vendo? Assim com você não vai dar certo. Não, mas então, se inverter, cabalisticamente vai ser melhor. Experimentem. Ou já estão assim, ótimo. Eu tenho que ficar vendo isso o tempo todo. Porque é da natureza do homem falar que eu comi da fruta proibida porque foi a Eva que me deu, de reclamar. É da natureza. A mulher que você me deu, ela. Eu tenho que ser sol. Tá tudo errado. Eu reclamar da lua? Viu o sol reclamar da lua? A culpa é da lua. Então como assim? Se você que traz a luz para ela. Não esqueça, sua esposa é um canal para fluir energia divina para a sociedade. Ponto. Portanto, esse é o caminho. Para terminar, diz que um poderoso saiu em busca de resposta para 3 perguntas. Qual o momento mais importante da vida? Qual a pessoa mais importante da vida? Qual a tarefa mais importante da vida? Responderam para ele. O momento mais importante da vida é agora. A pessoa mais importante da vida é a sua esposa. Aliás, eu já falei isso, né? Me lembro que quando eu falei isso no semestre passado, o pessoal, como não? É porque senão o canal não flui. Não flui. E fazer ela feliz. A tarefa mais importante da sua vida. Não tem nada mais importante. Eu sei que a gente gasta horas na nossa carreira, mas lamento em dizer que não é isso o mais importante da vida. E lamento dizer que está desproporcional também. Mas isso me levem para pelo menos até a sala do sushi. E termino com essa historinha. Eu contei para os meninos aqui no domingo, né? A gente tem um colégio de meninos acadêmicos, e aí a gente estava batendo papo com eles. Eu contei esse midrash, achei que encaixaria também com a aula de hoje. Diz que os bichos resolveram fazer uma escola. Aí o pássaro falou: aulas de voo, porque voar é bárbaro. Aí anotaram aulas de voo. Perfeito. Peixe falou: olha, precisa ter aulas de mergulho, porque o mundo lá embaixo é maravilhoso, mundo marítimo. Aulas de mergulho. O coelho veio e falou: escuta aí, corrida. Você não sabe como é divertido correr? Aulas de correr. Chegaram à conclusão, pegaram várias ideias e decidiram que um currículo tão variado, tão rico, seria obrigatório para todo mundo. Pois o pássaro foi mergulhar com profundidade, ficou por lá.
que vamos fazer? O peixe resolveu correr, ficou por lá, e o coelho resolveu voar, ficou por lá. Não teve escola. Por quê? Porque não se respeita o canal que você pertence. Nós temos que entender essa proposta das 10 sefirot. De verdade. Se aprofundar. Esse é um modelo de funcionamento. É por onde flui a energia. Se Chokhmah é fazer movimentar, é antever, planejar, então nós, homens, temos que deixar isso claro. Biná, não se preocupa, a mulher entende rápido e faz aquilo ser possível. E aí, Da'at, o filho vai saber exatamente como andar. Se ficar confuso aqui, se ficarmos discutindo o sol e a lua, nós não vamos gerir e fluir energia. Essa era a ideia que eu queria passar na noite de hoje e sinto cumprindo a minha missão no conteúdo que eu preparei para esta noite. Obrigado pela atenção e quero ouvir se tem alguma observação, uma pergunta. Obrigado. Fala, Mauro. O que é água? Então você, muito bem, não há nenhuma fonte dizendo que Deus criou as águas. Interessante isso. Como não há também nenhuma fonte dizendo que Deus criou a atmosfera. E isso vai fazer o vento e a água. Falta mais um componente que também não há em lugar nenhum: fogo. E a filosofia grega antiga, a medicina antiga, falou do vento, fogo, água, estudavam a medicina. Esqueci o nome do médico antigo, que ele via se o homem estava mais quente, mais frio, esqueci o nome. Doutor Maurício, é Galermo, pode ser? Ou eu chutei? Não é? É homeopatia. Agora me fugiu. A Kabbalah vai por essa sua reflexão, claro que por outro lado, não pela medicina antiga. Água, fogo e atmosfera formam a palavra Shamayim, Esh, Umayim, e todo o céu, ela é uma junção de água, de fogo e atmosfera. Então isso era uma coisa que a Kabbalah fez quando fala que criou os céus e a terra, o mundo físico e o plano da junção da água, fogo e céu. E a Kabbalah continuará lá a tecer, mas já que vocês ficaram com essa observação do Bereshit é uma observação que nós não podemos falar para a criança. E vai que os danados perguntam às vezes, sabe? Moré, como assim? E aí a gente não dá para falar de Kabbalah para as crianças. Não. Sabe o que a gente responde como professor, né? Bereshit, bara Elohim, Hashamayim Ta'are, tudo foi criado num momento só. Você acha que Deus precisava de 6, 7 dias para criar? Moré. Pronto. Então, para que ter o primeiro dia? Não, aí depois ele organizou. Ele criou no primeiro momento todo, aí no primeiro dia foi arrumando a casa, nessa gaveta põe isso. Então vamos arrumar o mundo. Está tudo aqui, mistura. Bom, primeiro dia, tal, segundo. Mas a Kabbalah vai para outro caminho. Judaísmo sem família não tem judaísmo. Então a célula do judaísmo é família. Sem família. E família só é possível se tiver masculino e feminino. De maneira que aqui não dá para negociar cartilhas novas ou antigas, que isso não é nada novo, que volta de novo a gritar
sobre vamos fazer outro canal, mas não vai fluir a energia, cabalisticamente falando. É assim que foi feito. Repare no relato da criação. Quem veio primeiro, o homem ou a mulher? O homem. Porque o homem que tinha que tirar a sua costela e dar. Não há na concepção judaica outro canal, não há. Sim, mas a questão é como que isso se resolve, porque se resolve assim, o povo judeu trazendo luz ao mundo, não tem outra saída. Nós temos que dar exemplo, nós temos que parar de pegar cartilhas da esquerda e da direita e pegar a cartilha da Torá e iluminar o mundo. A gente está... Olha, eu estava falando isso faz... 10 minutos não. Eu já estou falando 40. Né? Há 40 minutos atrás, falando com o Luiz. Luiz, a gente não pode ficar pegando cartilha da esquerda, defendendo a esquerda. O outro pega a cartilha da direita e defende a direita. Que tal a gente pegar a Torá e defender a Torá, iluminar o mundo? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Essa discussão é uma discussão contra a família, contra o homem. Pensa que é a favor da mulher, mas não é. Pensa que é a favor da mulher, mas não é. Se a gente puder, com calma, dar bons exemplos de como flui uma energia divina, é a melhor resposta. Menos discurso e mais modelo. Modelo. Lembra, no ano passado a gente falou, quem ouve esquece. Então parar com o sermão, porque geralmente a gente esquece o sermão, e se tornar mais modelo. O modelo não esquece. Aquele cara que dá o exemplo para o outro, ele fica. Então a gente, o povo judeu é Or Lagoim. Or Lagoim. A gente tem que ser uma luz infinita para os povos. E não parar. Sabe que a sensação que me dá? A sensação que dá é que nós judeus estamos com aquele carrinho do supermercado Pão de Açúcar, pegando as coisas dos outros e levando para a nossa casa. É assim que nós estamos. Quando na verdade nós temos que sair e trazer luz para o mundo. A gente está trazendo coisas do supermercado, aí botando a casa, tá, essa é a minha casa, então peguei de lá, peguei daqui, peguei aquele valor de lá. O homem assume na Ketubá que ele tem que trabalhar, respeitar, amar, alimentar, sustentar, cuidar, vestir, dar presentes, etc. Aí, hoje em dia, a mulher também sai para trabalhar, também sai, ajuda a alimentar, ajuda a vestir, cuidar. Essa foi a colocação. E aí? E aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Assim como a ciência já mostrou, e falamos nisso, que o cérebro tem um lado direito, mas sempre o lado direito, aliás, viu? Pegou da Kabbalah isso aí, né? O lado direito masculino, as áreas mais preenchidas são funções masculinas e as da esquerda funções mais femininas. Isso não quer dizer que não haja potencial tanto para o homem fazer tarefas que a mulher faz e que a mulher faça a tarefa que o homem faz. Então isso está previsto na Kabbalah. O que a Kabbalah afirma, e o Talmud também, e aí são unânimes, em dizer que a responsabilidade é do homem, porque ele é o sol. Se, e preciso dizer, o homem não fizer essa parte, e a mulher faz, vamos que não é o caso, mas vamos imaginar uma situação hipotética, que quem faz tudo isso dentro do lar é a mulher, e o homem não, a gente tem que correr, porque o espírito do homem não vai ficar bom. A neshama dele não vai ficar bom, não. Não vai. Com toda a conversa que a gente pode fazer, espiritualmente o homem não vai ficar bom. Espiritualmente o homem não vai ficar bom. Agora, a mulher
Está proibido trabalhar no Talmud? Em hipótese nenhuma. Aliás, minha esposa também trabalha. Claro que não. Mas ela é obrigada a trabalhar? Não, ela não é obrigada. Ela não é obrigada. Ela não pode se sentir obrigada. Ela quer trabalhar. Bom, tá bom. Ela quer trabalhar. Obrigada ela não é. Não é obrigada não. Até mesmo porque, eu também tenho que me colocar numa posição, eu não posso admitir que homens estudem e as mulheres trabalham. Eu tenho que ser coerente aqui. Porque ele tem que fazer isso aqui na Ketubá. Eu não quero saber. Não, mas a mulher, hoje em dia está tudo. Não. Que a mulher pode sair para trabalhar, mas você tem que sair, é diferente. Você tem a sua função. Essa é a sua função. Não é sua função social. É a função espiritual, a Neshama. O homem não pode administrar, entender como funciona a casa, ajudar, né, com os filhos. Claro que pode. Ele tem um lado feminino do lado esquerdo do cérebro. Ele pode. Mas a função espiritual dele é fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não vai ficar bem espiritualmente. E casais que eu conheci, que é a mulher que faz isso, é complicado, gente. Aliás, não vai. Nós temos que cuidar disso, a gente tem que ajudar que não aconteça isso. É complicado. Porque essa é a função do homem. E aí eu remeto para aqueles que querem ficar estudando e a mulher sai para trabalhar. Está alguma coisa errada. Ou não entendi o Talmud, não entendi não entendi nada. Não entendi nada. Pode fazer um pacto, né? Eu vou fazer doutoramento. Dá para aguentar 2 anos, 3 anos? Para fazer doutoramento? Bom, tudo bem, a gente vai dar um aperto, vai fazer o doutorado, tudo bem. Eu quero estudar no colégio, 2 anos, 3 anos, bom, tudo bem. A gente faz um aperto, 2 anos, 3 anos, tá bom. Chega, meu amigo, levanta e vai cumprir lá o que você assinou na Ketubá, na frente dos testemunhas. Tu tem que trabalhar, tem que respeitar, você tem que ser sol. Você é Chokhmah da casa. Você tem que se fazer presente dentro da casa, ponto. De maneira que quando se vai num rabino, a primeira coisa que o rabino vai perguntar: você está trabalhando? Não. Como é que sai sol? Como é que sai luz? Como é que o Keter vai ligar você? Então, gente, eu estou falando isso porque é assim que flui a energia. Fala, Marcos. Talvez uma forma de tentar trazer um pouco mais de equilíbrio para essa reflexão. Sim. Dizem que a mulher é o Keter do homem. Sim. E também que quando você quer saber o que a Hashem quer de você, muitas vezes você ouvir sua mulher é uma forma de você entender o que a Hashem quer de você. Então talvez a gente pode entender também que essa vontade que está em cima, na verdade, também tem a ver com a vontade da mulher. Porque então, a Bíblia entende, é bom, muito boa a reflexão. Ela espelha, a mulher espelha. A gente só enxerga a forma de fazer isso da melhor você forma. Está bem, Cabo, tá bom? Zakubaru. Gente, muito obrigado pela participação, pela sinuca, pelas reflexões. Eu acho que eu desenvolvi mais com as colocações de vocês, com a pergunta de vocês. Lembrando que o próximo encontro, dia 12 de março, eu vou trazer uma colega, né, a doutora Thelma Vinha, né? Eu acho que vocês vão gostar dela. Ela vai falar do diálogo do adulto com a criança, a arte da linguagem. Esse é o tema da palestra. Eu acho que vocês vão gostar da minha colega. E é isso aí. Boa noite e vamos para o sushi.